Para a metafísica clássica e medieval, a grande questão é investigar a essência e a causa da realidade. Na metafísica moderna, investigar a essência e a causa das coisas não é suficiente. Kant já disse que isso é até impossível. O que nos resta é investigar sobre a razão e a moral. Como que o ser humano entende, como que o ser humano conhece e como que o ser humano age. Os positivistas, Augusto Comte, como o criador dessa teoria e os seus adeptos, defende que a filosofia não passa de uma avaliação dos métodos e procedimentos científicos. Então a filosofia iria analisar como que a ciência, como que o homem aprende. E Nietzsche é um pouco mais radical. Nietzsche fala assim, essa ideia de metafísica, essa ideia dessa teoria, dessa disciplina tão bem elaborada, que segundo os modernos aí tem que seguir métodos rigorosos, não passa de crença, não passa de mentira. Então Nietzsche vai dizer que a metafísica não existe, é mera crença individual, passada como verdade absoluta. E Nietzsche, ele fala que a metafísica moderna tentou aproximar a metafísica, aquilo que nós chamamos de ciência primeira, às ciências exatas. Então tem métodos rígidos a serem seguidos, critérios para serem analisados. E para ele isso não é metafísica, isso é apenas uma forma de investigar, isso é apenas uma forma de fazer uma disciplina, não é a ciência em si. Nietzsche, então, ele vai discordar de Platão, vai discordar de Kant, vai discordar dos cristãos. Aquela ideia de Platão, que as verdades, a realidade das coisas está no mundo das ideias, para Kant é mera ilusão, mera fuga. Porque é muito confortável olhar para tudo isso que está à nossa volta e dizer, não, isso aqui é pura ilusão, A verdade mesmo está no mundo das ideias. Ele vai criticar também Kant e os cristãos que falavam de uma realidade em si e de uma vida além dessa. Para ele, as teorias kantianas e cristãs eram uma renúncia ao instinto, à força, à natureza, que é próprio do ser. Então ele propõe uma fidelidade à terra, uma aceitação da natureza. Também fala que todas essas normas, regras da religião, dessa moral fundamentada na crença, na religião, é uma carga muito pesada. O ser humano, segundo Nietzsche, ele que trabalha com metáforas o tempo todo, é como um camelo que carrega um pesado fardo. Então, segundo ele, nós precisamos, nós que somos esses camelos, precisamos abandonar essa carga, que é a moral cristã. Ele propõe, então, uma inversão de valores, e ele vai propor esta nova realidade que é uma moral nova, o além-homem, o homem que é capaz de conviver com seus instintos, sem nenhuma norma, sem nenhuma regra exterior para dominá-la. E assim o homem viveria harmoniosamente com seus instintos, uma aceitação à sua vida. Então, para ele, o ser humano precisa desenvolver esse amor fati, que é aceitar a vida como ela realmente é, a natureza com sua força, seus instintos, como eles são, sem nenhuma dominação, sem nenhuma regra que limite esta realidade natural do ser. E o contrário disso é o abandono da dor, da fuga, uma negação à tragicidade da existência, que ele chama de niilismo. E aí a gente conclui que o niilismo é uma angústia eterna, porque a realidade humana ela vive mutações o tempo todo. Parece que Nietzsche está retomando aquela ideia de Heráclito, que a realidade é um eterno devir, que vive em constante mutação, se transformando o tempo todo, e vai ser impossível negar a dor, o sofrimento, porque isso faz parte dessa transformação. Então, para Nietzsche, o niilismo, essa nega, esse abandono da dor, é um grande sofrimento, enquanto a nova moral proposta por ele é uma aceitação da vida, dessa vida tão natural. Depois dele, nós vemos nascer, então, a ontologia contemporânea. E o grande pensador, que nós vamos ver, é o Husserl. Ele estuda o conhecimento
a consciência, e aí ele funda o que chamamos de fenomenologia. Para ele, estudar a metafísica, ou estudar aquilo que chamamos de metafísica, é um procedimento de isolar as verdades científicas e filosóficas das crenças, das ilusões. Então ele chama isso de epoqué. É um método de isolar. Ele fala assim, deve ser colocado entre parênteses aquilo que é verdade científica e filosófica, para construir aí um conhecimento, né? Um conhecimento que vem da própria consciência humana. E vir da própria consciência humana quer dizer que o homem pegou tudo aquilo que ele conhecia, separou, né? Isolou as verdades científicas, teve uma intencionalidade, ou seja, ele teve a intenção de buscar a consciência de algo, consciência que ele adquiriu previamente. Então, aquela verdade científica e filosófica é inquestionável, então ele tem consciência de algo que é verdadeiro, e ele intencionalmente isola este conhecimento. E só se pode perguntar sobre a consciência de algo depois que você entendeu o contexto e as circunstâncias que o indivíduo tomou conhecimento daquele algo. Então, por isso é necessário isolar, né, colocar entre parênteses quais são as verdades científicas e filosóficas daquele conhecimento. Ele diz que o ser humano ele conhece o objeto, ele conhece as coisas dentro de um contexto, né? Segundo ele, então, aquilo que está na consciência, aquilo que o homem conhece realmente, são os fenômenos, a sua essência, né? E ele chama isso de noema. E o termo noesis designa a consciência intencional, esse procedimento de isolar intencionalmente a sua consciência. Então, nessa disciplina nova que ele cria, que chama-se fenomenologia, é a investigação dos modos segundo os quais os noemas se apresentam a noesis, ou seja, a fenomenologia é um método, é uma ciência, uma disciplina que estuda a forma que a consciência humana investiga a si mesma. É a forma que a consciência humana investiga o seu modo de conhecer dos fenômenos, né? Então, como que o ser humano conhece o fenômeno, que ele chama aqui de noesis? Como que esse conceito, que já está na nossa consciência, o conceito chamado noema, ele é capaz de ele é capaz de ser expresso pelo ser humano? Ele vai ser expresso a partir da noesis. É um pouco complicado, porque ele está falando de uma ontologia, ou seja, de uma metafísica, de uma ciência que estuda o ser enquanto ser regional, proposto a partir de um contexto, né? Cada indivíduo tem o seu próprio contexto, e isso deve ser levado em consideração para entendermos como que ele aprende, como que ele tem consciência do seu próprio conhecer. Outro filósofo contemporâneo que vai retomar a questão do ser é Heidegger. Heidegger, ele diz que o ser pode ser conhecido, mas para conhecer o ser é preciso perguntar pelo seu sentido. E qual ser ou qual ente é possível perguntar pelo seu sentido? Apenas aquele ente, aquele ser que é capaz de responder, ou seja, apenas o ser humano. Ele chama ser humano de Dasein, que é o único ente que se pode perguntar pelo seu sentido. É o único ser que existe. Os demais são, né? Os demais estão aí, aos olhos do Dasein. É o único ente que é capaz de investigar sua existência. E quando há pergunta sobre a existência humana, nós fazemos com que o Dasein venha para uma existência autêntica.
E então, se levarmos em consideração toda a metafísica, toda a história da metafísica, desde os clássicos até os contemporâneos, todas as vezes que os filósofos se debruçaram sobre o ser humano, todas as vezes que os filósofos perguntaram sobre a real existência do ser, eles fizeram então com que o ser humano viesse para essa existência autêntica, mas se em hora alguma se perguntar pela existência do ser humano, né, do Dasein, ele não vai deixar de existir, então ele vai estar existindo, mas numa existência inautêntica. Tomar conhecimento disso, que o ser é o único ente capaz de responder pelo seu sentido, ele é o único ente então que existe de fato, segundo Heidegger, é compreender que o ser humano está suspenso no nada. Então a existência humana é uma eterna angústia, porque tudo que está à nossa volta não pode responder pelo seu sentido, não pode estar numa existência autêntica. Então só nós existimos, o resto tudo está aí, né? E outro detalhe, o ser humano existe para a morte, é um ser para a morte, tem uma finitude, e essa finitude ela é muito real, né? Então isso é extremamente angustiante. Eu existo, sou o único que existe e ainda eu existo para morrer, para acabar. Segundo ele, então, a metafísica é exatamente essa atitude de ir para além dos entes. É uma atitude, não uma disciplina filosófica. Então não adianta termos regras, termos normas clássicas para fazer metafísica. Nós precisaremos fazê-la para que ela exista. E só nós, seres humanos, somos capazes de fazer isso.